reino de Deus, ele tem pelo menos 3 aspectos: um no passado, em relação à nossa experiência, um no presente e um no futuro. No passado é aquilo que Jesus disse: o reino de Deus está em vós. O reino de Deus chegou a vocês. Então não precise perguntar se o reino de Deus está aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então, nesse aspecto, o reino de Deus já veio para você, mas existe um aspecto presente. Esse aspecto presente é sempre que é manifestada a vontade de Deus na terra, ou sempre que a autoridade do Senhor é manifestada na terra, é chegado o reino de Deus sobre nós. E nesse aspecto que nós temos falado bastante, falamos na live passada, nós temos uma responsabilidade de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A manifestação do céu na terra é a manifestação do reino de Deus na terra. Então esse é um aspecto presente. E nesse aspecto presente, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos reinar em vida. A nossa experiência hoje tem que expressar o reino de Deus e o poder do reino de Deus, a realidade do reino de Deus. E é para isso que Deus nos chamou. E tem um aspecto futuro do reino de Deus, que vai ser aquele aspecto que quando Jesus vier, ele vai inaugurar aqui aquele reino dele, e que eu creio que é um reino milenar, 1000 anos. O Senhor vai colocar os pés dele novamente nessa terra. E eu queria encorajá-lo, se porventura você não crê que Jesus voltará literalmente com o seu corpo glorificado, medite um pouco nas profecias de Jesus com relação à sua primeira vinda. Deixa eu enfatizar isso. Quando o Senhor Jesus veio, ele cumpriu várias profecias. E todas as profecias a seu respeito foram profecias cumpridas literalmente. Não foi alegoricamente, metaforicamente, não. Quando fala que o menino se nos deu, de fato foi um menino. Quando fala que o Senhor Jesus viria em Belém, de fato foi na cidade de Belém que ele veio. Quando fala que chamei do Egito, significa que de fato o Senhor, através dos seus pais terrenos, levaram no Egito, fugindo da perseguição, e depois voltaram. É tudo literal. Quando fala que o Senhor Jesus, em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as enfermidades ali não eram enfermidades espirituais, se bem que isso aconteceu também. Mas você vai ler no capítulo 8 de Mateus, fala que quando Jesus curou várias pessoas fisicamente, na realidade, estava se cumprindo essa profecia de Isaías. Então, a primeira vinda, as profecias, elas foram literais. E quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, apareceu 2 varões próximos aos discípulos e falou: por que vocês estão assim perplexos? Da mesma forma que ele foi, ele assim também voltará. Como foi que Jesus foi? Até as nuvens, os olhos dos discípulos o viram. As nuvens o encobriu, mas não viram mais, e foi para o trono. A volta do Senhor Jesus será da mesma forma, do trono até as nuvens, invisível, mas das nuvens para a terra, novamente visível. E por isso a palavra de Deus diz: todo olho verá, até quantos o traspassaram, todo olho verá. Aleluia! Aguardamos esse dia que Jesus manifestará novamente no seu reino. Então esse é um aspecto futuro do reino. E existe um aspecto mais futuro ainda, que é quando Jesus, depois de 1000 anos do seu reinado aqui na terra, ter colocado debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, todo o principado, toda a potestade, e então a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus entregará tudo ao seu Pai. E Deus será tudo em todos. Que coisa gloriosa! Todo o universo vai ser a expressão de Deus. Hoje não é. Hoje não é. Hoje há rebelião contra o reino de Deus.
Mas nós fomos colocados no reino de Deus e concordamos com o reino de Deus, e estamos antevendo esse tempo de glória. Nós podemos experimentar os poderes do mundo vindouro por antecipação. Esse é um privilégio nosso. Para você participar desse primeiro aspecto do reino de Deus, que ele entrou em você, basta que você creia no Senhor. Uma vez que você creu e confiou na obra de Jesus na cruz a seu favor, você recebeu a vida de Deus e você então pertence ao reino de Deus. A palavra de Deus diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa tão tremenda! Mas para participar desse reino futuro, o reino futuro, deixa eu falar bem claro aqui para você, não é céu, não é novos céus e nova terra, não é a eternidade, mas é o milênio. São 1000 anos que diz Apocalipse. Esse reino que será inaugurado aqui na terra, a entrada nele não é automática, não é dádiva de Deus, mas é uma recompensa. Você, para entrar no reino de Deus, você tem que entrar pelo novo nascimento. Mas para você participar deste aspecto da manifestação do reino de Deus que virá para reinar com Jesus, aí você tem que ter os atos de justiça. Ou naquela palavra que Jesus disse, ele diz que nós devemos exceder em muito a justiça dos fariseus. O Senhor, então, reserva para nós, e é um chamado de Deus, que Ele vai nos dar um reino, e que cada um é convidado, e cada um de nós é chamado a participarmos deste reino, a reinar com o Senhor Jesus. Vai ser um grande privilégio. Talvez a gente não dimensione isso agora, não tenha essa consciência, mas no futuro, quando estivermos no tribunal de Cristo, lá muitos vão amargamente perceber o que estarão perdendo. Que o Senhor nos livre dessa situação e Deus nos dê graça para vivermos hoje, já com a expectativa e com a realidade do reino que virá, nos preparando para esse momento vindouro, nos preparando para encontrarmos com o nosso Senhor. Que Deus realmente nos ajude